Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, Filho de Deus Pai, Ele que coloca em nossa vida e em nossa história a sua palavra de salvação, caminha conosco. E hoje nós somos convidados a meditar no Evangelho de São Marcos sobre a parábola que Jesus utiliza à multidão. Aqui nós vemos a parábola do candeeiro, onde Jesus utiliza uma comparação. Ele fala: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca no candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Irmãos e irmãs, também na nossa vida é assim. O evangelho, ele não deve ficar encerrado, digamos assim, no segredo de nossa própria vida pessoal ou no interior de um grupo específico. Mas o evangelho é uma luz nova, uma luz que tem necessidade de ser comunicada a todos, porque o amor se difunde por si. O evangelho é essa palavra de salvação que é dirigida a todos, para que todos possam participar desta vida nova que o Senhor veio trazer. Hoje nós podemos meditar sobre essa realidade, essa semente da palavra, a semente do reino de Deus, a boa nova de Cristo. Ela deve se difundir, não deve ficar encerrada sobre alguma cama, ou seja, sobre o segredo dos limites humanos. Por exemplo, nós temos hoje certas concepções políticas que tendem a fazer com que o evangelho fique encerrado dentro da vida social, no interior das próprias casas, como se a religião fosse algo da esfera privada e o que é da esfera pública é somente aquilo que, entre aspas, seria comum a todos, ou seja, o evangelho, a religião, é algo a ser vivido na esfera, na dimensão subjetiva, mas o objetivo seriam outras realidades políticas, e na verdade não é assim. O evangelho ele não deve ficar somente encerrado na vida privada, mas ele deve ter uma dimensão pública, ou seja, ele deve se difundir de maneira a mudar as estruturas da sociedade, das famílias, de todos os grupos humanos para que aconteça realmente o reino de Cristo. E o reino de Cristo é um reino não somente sobre as nossas almas, mas um reino sobre todas as almas e um reino sobre a sociedade da qual essas almas constituem e fazem parte por desígnio divino. Então, o reino de Cristo é um reino também social. Hoje nós precisamos meditar sobre essa realidade, porque muitas vezes tendemos a viver a nossa fé em uma dimensão muito subjetiva e em um mundo relativista, um mundo que tende a colocar encerrar a dimensão religiosa no interior das próprias casas ou famílias ou da esfera privada, nós precisamos meditar sobre isso. Nós temos necessidade de comunicar a todos o Evangelho. Nós temos necessidade de não deixar a luz nova, a luz que aquece, a luz que ilumina e dá sentido, não deixar essa novidade encerrada sobre limites humanos. Jesus aqui utiliza algumas palavras que, de certa maneira, são um pouco difíceis de compreender e podemos interpretar de diferentes formas, mas aqui gostaria de dar somente uma interpretação para que, meditando sobre essa realidade do anúncio do Evangelho, nós possamos tomar algo e crescer na nossa vida espiritual a partir disso. Jesus, ele nos diz o seguinte: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Bom, aqui, quando nós colocamos essas palavras de Jesus, ou seja, ao que tem será dado ainda mais, e ao que não tem será tirado até mesmo o que tem, quando colocamos dentro do contexto do anúncio dessa luz,
da lâmpada que deve ser iluminar a todos, quando colocamos dentro desse contexto, nós podemos entender que aqueles que anunciam o evangelho recebem mais compreensão e participação da sabedoria desse evangelho. Isso concorda muito com, com o que diz Hugo de São Vito. Hugo de São Vito, um dos maiores pedagogos da história da igreja, ele, por experiência, mas também por razões de ordem filosófica e teológica, ele consegue descobrir essa realidade. Uma das melhores maneiras de aprendermos, uma das melhores maneiras de conhecermos alguma realidade, paradoxalmente, é ensinarmos sobre ela. Quando nós ensinamos, nós aprendemos. E isso é algo que pode fugir um pouco do senso comum, mas não deixa de ser verdade. Para ensinarmos, nós precisamos conhecer uma realidade, mas o inverso também é verdadeiro. Quando nós ensinamos sobre algo, e quando nós ensinamos, nós já temos algum conhecimento daquilo que nós vamos ensinar, assim deve ser. Quando nós ensinamos sobre algo, nós aperfeiçoamos o conhecimento que temos desse algo. Então, ensinar é também jogar luz sobre uma realidade que nós já conhecemos. Então, aqueles que mais conseguiram contemplar e conhecer os mistérios da fé e do mundo e da vida humana são justamente aqueles que se esforçaram por ensinar a todos e colocar o candeeiro à vista de todos, colocar a luz da verdade manifesta a todos. Então, ensinar é uma das melhores maneiras de conhecermos, porque quando nós fazemos o esforço, e a razão, pelo menos psicológica, é essa, quando nós fazemos um esforço para comunicar aquilo que nós conhecemos, no esforço de comunicarmos, nós delineamos e esclarecemos aquilo que nós mesmos sabemos. Nós damos aquilo que podemos chamar de verbo, ou seja, aquilo que está apreendido e em segredo dentro da nossa mente, da nossa percepção, do nosso mundo de percepção, aquilo que nós já temos um conceito, mas um conceito pouco claro, quando nós nos esforçamos por ensinar, nós delineamos esse conceito, delineamos a nossa percepção, delineamos aquilo que nós já conhecemos de maneira difusa e esclarecemos ainda mais, ou seja, no esforço de dar-se, no esforço de comunicar-se, nós conseguimos aprofundar aquilo que nós conhecemos. Isso concorda muito com o que Jesus fala, ou seja, aquele que tem será dado ainda mais, ou seja, aquele que recebendo a experiência com Cristo Jesus, tendo reconhecido a sua experiência pessoal com Ele, recebendo dele a boa notícia do Evangelho, recebendo dele o dom da fé, aquele que, tendo recebido essa verdade, comunica essa verdade e se esforça por adaptar na comunicação essa verdade à compreensão de todos, cresce na compreensão da fé, na compreensão do Evangelho, na participação dessa vida. Então, ao que tem será dado ainda mais. Aquele que ensina compreenderá mais. Aquele que dá daquilo que tem receberá mais. Mas, ao contrário, aquele que não tem será tirado até o que tem. Ou seja, aquele que, tendo o Evangelho, prefere deixá-lo encerrado sobre o segredo, entre aspas, ou seja, sobre a sua própria vida subjetiva, pessoal e privada, e não se esforça por comunicá-lo aos outros, seja por respeitos humanos, seja por temer a própria novidade do evangelho que causa e convida à mudança. O evangelho, ele é essa palavra que atinge até a medula e divide o bem do mal. Às vezes, por temer esse fogo próprio do evangelho, essa novidade, esse leão indomável que é o evangelho, por temer essa novidade, o que essa novidade pode causar na vida das pessoas, há alguns que deixam esse evangelho encerrado. Pois bem, aqueles que deixam a sua experiência de fé, a sua experiência com o evangelho encerrado,
encerrada na própria vida, perdem até mesmo aquilo que têm, ou seja, deixam de esclarecer até mesmo aquilo que poderiam crescer e aperfeiçoar. Por isso que hoje nós possamos meditar sobre essa realidade, a necessidade que nós temos de conhecer, de anunciar o evangelho e de crescer na participação dessa boa nova a partir do seu anúncio. Que o Senhor Jesus, luz que ilumina a nossa vida, nos dê essa graça, o seu Espírito Santo, que nos convida a anunciar a todos a palavra de salvação. Assim seja.